Quero saudar a você, professora da Escola Bíblica Dominical, classe dos adultos, com a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos para estudarmos a lição de número 11, o Pai e o Espírito Santo, e este vídeo é da aula tradicional do nosso canal, o canal da professora Manuela Barros, onde nós compartilhamos com você um roteiro como esse, 3 tópicos, 3 subtópicos, com uma didática um pouco diferenciada, no entanto, totalmente baseado no estudo desta lição. Se é a primeira vez, muito bem-vindo. Este roteiro está disponibilizado gratuitamente na descrição deste vídeo aqui. Você pode abrir o link, é um PDF, e baixar à vontade. Então, nosso roteiro, o Pai e o Espírito Santo, vai ser subdividido em 3 tópicos. O primeiro é o Espírito e as dádivas do Pai. O segundo é o Espírito e a vontade do Pai. E o terceiro, a Trindade conduz a herança do Pai. E como você pode perceber, se já estudou a lição, estes títulos dos tópicos estão paralelos ao estudo do nosso comentarista. O primeiro tópico diz o Espírito e as dádivas do Pai, e nós propomos 3 subtópicos para esse estudo. De servos a livres, através do perdão. De rebeldes a filhos amados, através da comunhão. E de trevas à luz, através da nova posição espiritual. Então, mais uma vez, nós até neste canal temos a aula comentada, ou seja, uma aula onde eu vou ler o comentário e trazer alguma explicação sobre isso, e esta aula está disponibilizada também, se você quiser procurar, fique à vontade. Nós vamos ler a lição e explicar, e neste sentido, eu já sei exatamente, não só porque estudei, mas porque ensinei esta aula aqui também, aquilo que o comentarista nos propõe em todos os seus detalhes. Então você vai ver, como eu estudei, você estudou, que essas colocações aqui são exatamente o estudo da nossa lição. De servos a livres, o perdão, João capítulo 8, versículo 32 e 36. Então essa primeira dádiva do Pai, através do Espírito Santo de Deus, é esta mudança de vida que nós vemos na realidade de alguém que antes era servo, e a pergunta é: servo do quê? E está agora livre, e livre do quê? E esta liberdade espiritual aponta para uma prisão espiritual que trata-se do pecado. João capítulo 8, versículo 32 e 36, é Jesus dizendo este texto tão conhecido nosso, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Neste texto e neste contexto, nós não vemos claramente a colocação do pecado, apesar de que Jesus, em suas pregações, sempre chamava o seu povo, para quem ele veio, os seus ouvintes, ao arrependimento. No entanto, aí ele fala sobre uma liberdade, e uma liberdade que seria trazida através da sua pessoa, a pessoa do Filho. E uma vez esta liberdade chegando, ele diz: você vai ser verdadeiramente livre. E o interessante de entender isso aqui que Jesus está falando para os judeus é porque a lei, ela era uma prisão contínua. Apesar de ela providenciar um perdão diante de Deus através dos sacrifícios, ela, por causa da incapacidade de vivificar, de transformar a pessoa, então a pessoa continuava numa vida presa ao pecado, ou sem forças espirituais para vencer o pecado, senão somente a força da obediência à lei, por dizer assim. Uma realidade que nós vivemos hoje completamente diferente, porque conhecemos esta liberdade que Cristo está falando dela. Romanos capítulo 6, versículo 11 ao 14, o texto diz: assim também vós considerai-vos como mortos, olha aí, para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências ou desejos, nem tampouco apresenteis os vossos membros, seja do corpo, ao pecado, por instrumentos de iniquidade ou de maldade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Terminando no 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, neste texto, nós vemos claramente a questão da liberdade vinculada com o pecado. Então, no outro tempo, nós estávamos presos, éramos servos deste pecado, vivíamos atolados nesta realidade. No entanto, neste novo pacto, através da fé em Jesus, quando nós entramos nele, pertencemos a ele, somos regenerados, o pecado não tem mais domínio. Então, em Cristo, há um poder espiritual que vence o poder do pecado. E é uma realidade que o povo judeu, no tempo da lei,
não conhecia, porque não estava disposta para eles. Mas agora nós estamos não só aprendendo, mas temos a vivência disso em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 2 e 3 diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, mais uma vez, vamos ao versículo 3. Porquanto o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Então nós conhecemos pela Bíblia que o Senhor Jesus se fez pecado por nós. Ele foi ao madeiro, que é a condenação maior, mais vergonhosa, a pena maior pelo pecado de um homem ou do homem. Então ele se fez maldição por nós, se fez pecado por nós, e por causa disso, então ele garantiu diante deste sistema de justiça de Deus, que nós só conhecemos por aquilo que ele nos fez conhecer, mas ele explica aí que por causa daquilo que Jesus fez, então agora aquilo que era impossível para a lei, porque estava enferma pela carne, agora por Cristo é possível. É que há uma nova lei, como nós lemos no versículo 2, que é a lei do Espírito de vida. E o E maiúsculo aí, ou seja, nós agora temos em nós a presença do próprio Espírito de Deus que nos vivifica, que nos traz uma vida espiritual e nos livra, então veja aí, de servos do pecado, a livres no Espírito em Cristo, para servirmos a Deus, e estamos livres do pecado e da morte, morte eterna, que é o pagamento, o futuro daquele que permanece em pecado. Segundo subtópico, de rebeldes a filhos amados, comunhão. Romanos capítulo 8, versículo 15, diz: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então veja, mais uma vez, é uma dádiva de Deus, algo que neste novo pacto nós recebemos, diz aí, não recebestes isto, mas recebestes aquilo. Então, o primeiro é um espírito de servidão, nós falamos de servos para livres, mas agora não só ele coloca a questão da liberdade, mas disse que essa liberdade, o espírito que vai atuar, que é nos dado, é o espírito de adoção de filhos. Então, não só nós estamos livres, mas estamos chamados a comunhão como filhos de Deus. Algo grandioso que só o Senhor pode querer e fazer por nós que não merecemos tamanha graça. Romanos capítulo 5, versículo 1, diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E o interessante deste versículo é que esta palavra paz está vinculada àquilo que nós estamos falando antes, a realidade do pecado. Nós nunca fizemos necessariamente guerra a Deus, mas em estarmos no pecado, termos nascido inclusive desde Adão, neste pecado, nós estávamos separados de Deus. Nós éramos por natureza filhos da ira, nós éramos por natureza inimigos de Deus. Então, em Cristo, depois de justificados, cuja justificação foi um presente gratuito para aquele que creu, então, justificados pela fé, Deus nos deu esta condição de paz agora para com Ele. Então, podemos ter comunhão com Deus, porque já não estamos em uma posição de inimizade, mas de paz com Deus. 1 Coríntios 12 e 2, este foi um texto que o pastor sugeriu aqui para este tópico, diz: vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. O que nós vemos aí? Que no tempo antes de estarmos em Deus, em Cristo, nosso coração, nossa vida era de serviço a ídolos mudos. Alguns deles nós reconhecemos em culturas pagãs e algumas religiões que nós, mesmo no contexto evangélico, sabemos que haviam estátuas, né, de ídolos, mas há outros tipos de idolatria que nós reconhecemos tanto na antiguidade, através de religiões ocultistas, como em dias como hoje. No entanto, qualquer desta servidão a outros deuses, quaisquer que sejam, são inimizade, são rebeldia contra Deus. E torna-se ainda mais rebeldia se alguém conhece a este Deus, que era o caso de Israel. Quantas vezes
Deus chamou Israel, ele disse, falava por Jeremias, por Ezequiel, esta rebelde Israel, esta rebelde Judá, porque deixou o seu Deus em rebeldia para ir atrás dos ídolos. Agora, quando Paulo está falando conosco aí no trecho de 1 Coríntios, a igreja de Coríntios, mas aplicável para nós, que quando nós éramos gentios, quando estávamos fora do reino de Deus, nós estávamos sendo levados, não é? Estávamos adorando, estávamos servindo aos ídolos mudos, éramos guiados por eles, por toda esta sorte de religião fora da realidade de Deus e, portanto, éramos e estávamos numa posição de rebeldia em relação a Deus. Então, primeiro, de servos a livres, o perdão não concedeu isso. Segundo, de rebeldes a filhos amados, Deus abriu o caminho de comunhão. E terceiro lugar, das trevas à luz, uma posição espiritual. Este é o maior milagre. Na verdade, todo o processo da salvação, da regeneração, é milagroso, é misterioso, mas é tremendo. E nos dá esta realidade que hoje nós podemos viver para a glória do Senhor. Quando eu falo deste assunto aqui, no trecho que vamos ler de Colossenses 1:13, é uma das maiores alegrias, porque é a prova da vitória espiritual na vida de cada um de nós, por algo que só Deus pode fazer. Vamos lá. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz: Ele, está falando de Deus, nos tirou da potestade, ou seja, do poderio das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então entenda isso, por favor, que Deus não só conhece e vive esta realidade espiritual, que nós a conhecemos somente por aquilo que está na Bíblia, e que bom que este texto está na Bíblia para nós entendermos que a saída das trevas não é só uma mudança de time, há um transportar espiritual, de pertencimento total. Éramos imergidos, estávamos debaixo do poderio. Claro, como homens, nós vemos uns aos outros aqui nessa dimensão. Mas quando nós lemos textos como esse, nós entendemos um pouquinho, aquilo que Deus permite. A realidade espiritual de trevas e luz, de trevas e do reino de Deus. Então aí nós vemos isso, que necessitou a mão de Deus, o poder de Deus, e ele tem poder para arrancar, para tirar do poderio das trevas e nos transportar. Significa que trevas e luz são completamente distantes um do outro, nós nos vemos pertos uns dos outros, mas no reino espiritual estas coisas não são assim. Então, a posição espiritual neste momento que nós somos regenerados é mudada completamente e por causa disso, agora, quando alguém que está nas trevas, ou um espírito que é das trevas, nos vê, já vê luz, já vê o Espírito de Deus, ou seja, mudou tudo. Nós damos glória a Deus por algumas mudanças que vemos que é bênção, é sinal da regeneração. O fruto do Espírito no irmão, a nova vida, liberto talvez de um vício e algo assim, cantando na igreja, aprendendo a palavra de Deus, nós nos alegramos. Mas que mudança tremenda é essa que nós temos este entendimento por textos como esse. Efésios capítulo 5, versículo 8, diz: porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então, mais uma vez, uma menção de outro tempo passado, quando nós saímos deste poderio. E aí Paulo lembra a igreja de Éfeso que uma vez nós fomos de lá e agora, porque nós somos luz, devemos andar, nos comportar, devemos viver como filhos da luz. Então, o primeiro tópico nosso, o Espírito e as dádivas do Pai, estas são as três. De servos a livres, através do perdão, de rebeldes a filhos amados, através desta abertura de comunhão com o Pai, das trevas à luz, uma posição espiritual completamente diferente. O segundo tópico é o Espírito e a vontade do Pai. Ele guia o caminho do crente, e estamos falando agora do Espírito de Deus. O Espírito que guia, mas de acordo com a vontade do Pai. Ele reage contra o pecado e ele testifica que somos filhos de Deus. Então, essas três coisas, claro, nós entendemos, já temos estudado, que ele tem outras atuações, mas nessa lição fomos trazidos a essas três. O Espírito guia, reage e testifica. Guia como? Ele guia o caminho do crente. Vamos ler dois textos aqui. João capítulo 16 e versículo 13, que diz: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então aí, Jesus, mesmo antes de partir, quando estava anunciando aos seus discípulos que o Espírito haveria de vir para estar com eles, que ele importava que ele saísse de cena, que ele fosse embora, o que causou perturbação para os discípulos, não entendendo este processo, pelo menos naquele momento. No entanto,
Jesus já estava falando daquilo que aconteceria depois e que seria uma grande bênção. Qual é? É que este Espírito viria para estar com eles, com os discípulos. E ele o chama de o Espírito da Verdade e diz que esse Espírito, em primeiro lugar, como nós estamos estudando neste tópico, haveria de nos guiar. E o interessante dele nos guiar, falando de guiar, traz esta sensação de comunhão, de acesso a ele para nos ajudar a discernir o caminho certo. Quem de nós não gosta de um bom conselho? Várias situações na nossa vida, nós penamos, nós nos questionamos, será que é melhor este caminho ou outro? Às vezes procuramos quem já conhece, quem já passou, para nos ajudar e guiar. No entanto, o Espírito de Deus, para as coisas espirituais, a Bíblia diz, Jesus está dizendo aí, ele nos guia em toda a verdade. E isto é muito importante, porque o tempo do fim, os últimos dias, ele está biblicamente relacionado ao aumento do erro, do engano. E é interessante notar que tanto Paulo como Pedro, como o próprio Jesus, mencionou isto acontecer não na dimensão ou na realidade do mundo. O mundo continuará indo no seu rumo maligno, mas ele fala deste engano entrando nas portas e residindo e atuando e causando mal dentro da igreja, dentro do seu povo. Então, um dos dons espirituais, inclusive, é o dom do discernimento de espírito. E é um dom que capacita, é dado pelo Espírito Santo, a discernir a verdade espiritual quando há manifestações, quando há palavras e até da presença de certas pessoas ou atividades. Mas mesmo que alguém não tenha o dom de discernimento, em ter somente o Espírito Santo vivendo dentro dele, ou seja, qualquer um de nós que aceitou a Jesus, a realidade é que o Espírito Santo, ele reage, ele confirma, ele nos faz sentir. Eu tenho experiências com isso desde o princípio, jovem na minha fé. Eu não entendi perfeitamente, é um processo que nós vamos aprendendo a conhecer o Espírito Santo de Deus e como ele fala, mas o fato é que eu posso olhar para estas experiências para trás e saber que ali Deus me guardou. Havia um engano e ele não me permitiu, entre aspas, cair, né, naquela armadilha de uma realidade dentro da igreja, uma ou outra que nós vivemos. Romanos capítulo 8 e versículo 14 diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, se alguém não tem o Espírito, não é filho, mas se ele tem o Espírito, ele é filho. E se alguém é guiado, é porque tem o Espírito e, portanto, é filho de Deus. Amém? Então, se nós vivemos uma vida de comunhão com o Espírito Santo, de tal maneira que nós alcançamos compreendê-lo, escutá-lo, vivemos esta vida com ele de tal maneira que nós discernimos a sua voz, o seu dirigir, isso é muito precioso. E eu quero dizer para mim e para você que esta dádiva é o querer de Jesus Cristo. No entanto, não é vivida por todos nós crentes. Por quê? Porque nós não pagamos o preço desta amizade com o Espírito Santo. Porque esta amizade não é, recebeu a Jesus e agora o Espírito Santo é como um anjinho da guarda falando no seu ouvido. Não, você não escuta uma voz, você não tem um serviçal com você, você tem um companheiro, um ajudador, um consolador, que é a própria pessoa de Deus, da terceira pessoa da Trindade, da divindade. Isso é muito grande, deve nos colocar numa posição de temor. E ele fala como ele quer. E ele nunca mudou. Alguns de nós faz show, outros de nós faz para a direita, para a esquerda, mas ele não muda. Ele não muda. Então, da mesma maneira que os nossos mais velhos de gerações anteriores buscavam ao Senhor, viviam uma vida de abstenção das coisas do mundo e oravam e buscavam ao Senhor e alcançavam este relacionamento, não mudou hoje. Não é porque Deus, não tenho ninguém vivendo isso, então vou fazer por esse e por aquela. Não, ele nunca mudou e ele não vai mudar, porque ele não precisa mudar, ele é Deus. Se nós queremos Deus, nós devemos nos humilhar, nós devemos buscar este caminho, nós devemos viver nesta posição e alcançar esta amizade mais profunda. A amizade deles nós já temos, pela graça de Deus, mesmo nós com as nossas rebeldias, nossos sinões, nossas faltas que nós bem a conhecemos como crente, as nossas imperfeições, ainda o temos pela graça neste caminho, se nós estamos no caminho estreito, se somos filhos de Deus, como diz o texto aí. No entanto, um relacionamento mais íntimo de conhecer e ter este guia à verdade
é algo que nós precisamos buscar e viver com o Senhor. Amém? Segundo, ele reage contra o pecado. Gálatas capítulo 5, versículo 16, diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. A concupiscência da carne é o desejo da carne. Quando nós vemos os bens materiais, a nossa carne deseja. Quando nós vemos o conforto material, a nossa carne deseja. E, a princípio, não há mal nisso. Mas muitos de nós sabem que para chegar a isso, pode incorrer caminhos que não sejam próprios para nós. Este querer, ele é lícito, mas ele não deve encher o nosso coração e a nossa alma de maneira que nos impeça de estar na comunhão da igreja, servindo ao Senhor, fazendo trabalhos voluntários, tendo o nosso tempo de comunhão com Deus e assim por diante. Então, é lícito, mas nem sempre convém. Mas o fato é que, de uma maneira ou outra, nós conhecemos os gritos que a nossa carne dão quando vê alguma coisa que gosta. A nossa carne tem desejos em várias áreas. Eu falei aqui de coisas de posses, mas há várias outras coisas que nós desejamos e às vezes são coisas sutis que nós alimentamos através de uma programação da televisão ou de seguir alguém na mídia social. E aquilo não é de edificação, mas a nossa carne deseja ouvir daquilo, ver aquilo, o que quer que seja. Então nós conhecemos bem, mesmo sendo crentes, o que é a concupiscência, o desejo da carne. E ela tem a tendência, e você sabemos, de ir para o lado das coisas do mundo. O nosso espírito nos leva, e a Bíblia nos ensina isso, para as coisas de Deus. Então é uma batalha. E a quem você alimentar mais, e a decisão é sua, a decisão é minha. Amém? E é matemática simples. A quem você alimentar mais, você vai pender mais para este lado. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Então, o texto diz, se você andar em espírito, como se anda em espírito? Comunhão com ele. Se você assistir aquele vídeo que falei que eu e você talvez goste, ao invés de tomar um tempo diariamente para aprender, meditar na palavra de Deus e ouvir Deus falar com você pela palavra, aquele tempo foi trocado de um pelo outro. Você alimentou a carne e você deixou de andar e alimentar o espírito. Agora, claro que não é só ler a Bíblia o dia inteiro, nem viver na igreja, mas é sim estar na igreja. Não só para cumprir aquele culto semanal, mas para ter tempo de oração na igreja com os irmãos. Para ter também estudo da palavra através da escola dominical, como nós temos, um culto de doutrina. Ambas reuniões estão ficando cada vez mais vazias. Por quê? Porque nós não queremos pagar o preço do relacionamento com o Espírito. E ao não pagar, nós não vamos conseguir andar em Espírito. Então, andar em Espírito é diferente do que nós vemos nestes grandes eventos, que se fala muito do Espírito, que se canta, vem Espírito, atua Espírito e etc. Tá bonito, mas isso não tem nada a ver com a vida de andar em espírito. E se você tem o privilégio de conhecer alguém, provavelmente esse alguém seja da geração anterior, a minha e a sua, mas que você tem o testemunho da vida da pessoa e do coração, que essa pessoa talvez tenha um dom espiritual, talvez seja uma pessoa que você sabe que é uma pessoa séria para com Deus, usada com Deus, por Deus, na palavra, você pode observar e aprender e até perguntar sobre este caminho e você vai descobrir que esta é uma realidade. Então, o texto é bem simples. Se você andar em espírito, quem anda de mãos dadas, no melhor sentido, junto com o Espírito Santo, não cumpre o desejo da carne. Não é que a carne não grita, mas na mesma hora, a presença dele, você tem vergonha, você nem até manda a carne, cala a boca, porque o Senhor está aqui. Na hora que você diz cala a boca para a carne, aí a glória do Senhor enche o seu coração e você sai fortalecido daquele momento de tentação que você teve. No entanto, quem não anda em espírito mais e mais cumpre o desejo da carne, se torna um crente carnal. Seguinte, Efésios capítulo 4, versículo 22, depois saltaremos para o 30 e 31, diz assim, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então estamos vendo que o Espírito Santo reage contra o pecado. Como? Ele se entristece, ele reage. Veja no versículo 31, é a prática do que o 30 falou. Não entristeça o Espírito Santo, veja o 31 aí. Toda amargura, toda ira, cólera, raivinha, desespero, gritaria, tá aí gritaria aí, blasfêmias e toda malícia, até malícia, seja o quê? Tirada de entre vós. Então, Paulo começa dizendo aí que nós devemos despojar, ou seja, somos nós
quem decidimos deixar as coisas do velho homem para trás, porque nós nascemos de novo espiritualmente, mas a nossa carne está aqui e nós temos o controle sobre ela. Já temos o poder espiritual de vencer todo o pecado, mas decidimos diariamente se nós deixamos as coisas do velho homem, do passado, que nós já lemos alguns versículos que falou dele, que era rebelde contra Deus, e que se corrompe, como o versículo diz, pelas concupiscências, ou seja, os desejos do engano. Escute, por favor. O nosso passado e o nosso velho homem, ele vai tentar nos enganar. Assim como nós sabemos que o diabo tenta nos enganar, agora é interessante que a gente sabe isso na teoria, mas quando nós vemos os enganos nas programações, nas propagandas e até algumas vezes proposta para nós dentro da igreja, nós gostamos tanto porque a nossa carne grita, mas quem tem e anda o Espírito Santo de Deus, com o Espírito Santo de Deus, vai entender o contrário. Então, quando você entende o contrário, e ele tem prazer em te sensibilizar, ele reage contra o pecado. Então ele diz, não entristeça neste momento então o Espírito Santo, não entristeça, não tome a decisão pelo velho homem, pelo contrário, tome a decisão pelo caminho do Espírito Santo do novo homem, e ele vai andar com você. Tire de entre vós aquela lista que nós acabamos de ler. Amém? Então isso significa, mais uma vez, que o Espírito Santo não só nos guia, na verdade, no nosso caminho, mas ele reage contra todo o pecado. Ele testifica que nós somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16, diz, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então veja, este assunto de saber que vai para o céu, entender que é um salvo, não é um assunto confessional, não é algo que nós somente confessamos. Eu sou e já, e por eu dizer, aconteceu. Não, é fato que eu e você confessamos. É bíblico. Crer com o coração e confessar com a boca. Inclusive, através do batismo, que é mandamento de Jesus, nós estamos confessando publicamente a nossa fé. No entanto, para além disso, aquilo que nos faz saber com certeza não é a confissão. Porque alguns, no contexto bem amplo da nossa realidade evangélica, confessaram, mas não têm a certeza dentro de si. Então alguma coisa houve aí. Não vou entrar no caso deles. Vou entrar no caso daquele que entrou verdadeiramente, se arrependeu, confessou e agora, se entrou, é o Espírito Santo que testifica no nosso coração que nós somos filhos de Deus. Então a certeza que nós temos da salvação, ela não é uma certeza tipo assim, sim, eu confessei. Não. Mais uma vez, quem anda com o Espírito, quanto mais perto você está, não só você sabe disso por uma verdade espiritual que nós estamos aprendendo aqui, quem é salvo tem o Espírito Santo dentro de você, pelos sinais que nós estudamos em classes passadas, por exemplo, um deles é este reagir contra o pecado. Quem é crente, reage contra o pecado. Quando vê o pecado, ele sente algo que o diz claramente, você não deve fazer, não pode fazer, não é teu, não te pertence. Não significa que sempre nós vamos decidir não pecar. Quisera, amém? E não entristecer então o Espírito Santo e nos colocar numa situação perigosa, inclusive. No entanto, pelo fato de haver esta reação, nós já sabemos que nós somos filhos de Deus. No entanto, ainda há um testificar mais glorioso, não só pelo pecado, aleluia, mas pela presença dele em nós. A alegria espiritual, o fato de alguém neste mundo conseguir se alegrar com a vida eterna, com o céu, com as coisas que são de cima, como Paulo diz, com a palavra, lê a Bíblia. Já viu que loucura é essa, irmão? O sujeito lê a Bíblia, não é o livro de como ganhar R$1 milhão em 5 maneiras bem fáceis. Não é isso que deu alegria para ele. Como ter a família perfeita, sem nenhum problema. Não é isso que está alegrando. Como ter alegria humanamente, não. Estamos lendo a Bíblia, irmão. Que a maioria que olha para fala, meu Deus, como é que pode? Não consigo nem entender como é que eu vou me alegrar. Mas crente, aleluia, lê a Bíblia e sente uma alegria espiritual. Você tem essa experiência? E pergunte ao seu aluno, você tem essa experiência? Porque se você tem, então você conhece esse testemunhar do Espírito Santo no seu coração, que você é filho de Deus. Ou seja, você está aqui, mas como diz o texto de Hebreus, você já provou estas realidades do porvir, da eternidade, aonde Deus está e aonde estamos sendo aguardados. Aleluia. Gálatas capítulo 4, versículo 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama Abba Pai. Então pronto. Como ele nos fez filhos pelo sacrifício de Jesus e nos regenerou, nos limpou, purificou, nos adotou. Então a este ele enviou o Espírito. Então mais um versículo que prova que o Espírito Santo veio viver em nós. Aos nossos corações ele enviou. E este Espírito é o que dá essa autoridade espiritual de conexão com o Pai, de que nós somos filhos. Então, explicamos o segundo tópico, o Espírito é a vontade do Pai é que o Espírito nos guie no caminho, que ele reage contra o pecado e ele faz isso, que ele testifique que nós somos filhos de Deus, é a vontade do Pai. Terceiro, a Trindade conduz à herança do Pai. Primeiro subtópico, a herança de Deus em Cristo
é a nossa filiação. Segundo, as marcas de Cristo são vistas por causa da perseguição. E terceiro, o tempo da volta de Cristo trata-se do arrebatamento. Então você vê que este tópico aqui está um pouco misturado, mas nós tentamos ser ao máximo possível fiéis àquilo que o nosso comentarista propôs para o nosso estudo, e em estudar estes 3 subtópicos estamos dentro da atuação da Trindade em relação à herança que o Pai nos providencia. Então, essa herança, nós temos uma herança de Deus, é o que nós estudamos no primeiro subtópico aí, porque fomos feitos filhos. Só quem tem herança é filho. Só filho recebe a herança do Pai. Efésios capítulo 1, versículo 5, diz: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo. Se quem? O Pai. Segundo o beneplácito da sua vontade. Então, o Pai que fez este projeto, como parte do projeto, para beneplácito da sua vontade, ou seja, é da vontade plena do Pai, este projeto de salvação que ele fez. E neste projeto, os que crescem estavam predestinados, ou seja, quando chegasse este dia que chegou, Jesus pregou dele e depois o Espírito Santo veio e desde então nós vivemos isso aí que está escrito. Então havia essa predestinação deste tempo para aqueles que se tornariam filhos neste contexto por adoção por Jesus Cristo, ou seja, a fé em Jesus Cristo, Deus estava fazendo um projeto que estes seriam filhos de adoção. Amém? Não se falou, não se cogitou disso antes na história bíblica, mas agora, no tempo de Deus, esta predestinação que Deus tinha feito para estes que haveriam de crer, então tornou-se uma realidade. E estes deste contexto, então, são aqueles que, pelo seu beneplácito, pelo seu querer, se tornaram filhos de adoção por aquilo que Jesus fez. Amém? Então, não só a atuação do filho para acontecer, mas a herança de Deus que quis nos fazer filhos dele. Romanos capítulo 8, versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, quem carrega o nome de um pai, quem é um filho, é vinculado com o pai pelo seu nome. É vinculado pelo seu nome. E você recebe uma herança porque você tem alguma escritura que vincula o seu nome, a sua filiação com esta pessoa. No caso de Deus, não só isso, mas nós estudamos já nesta lição a realidade espiritual da possessão de Deus que nos tirou, nos arrancou desse poderio das trevas e trouxe para o reino dele. E nós pertencemos a ele. Então, porque pertencemos a ele, somos dele, temos herança dele. E por sermos dele, por pertencermos à luz, se nós permanecermos na luz enquanto neste tempo de peregrinação, nós vamos padecer como Cristo padeceu. E aqueles que vivem esta vida como filhos aqui, cuja vida, vou lembrar aí por este texto, é uma vida de padecimento em algumas coisas, sim. E nós hoje não ouvimos isso. O evangelho pregado e o que se levanta e diz, está se arrastando, e a Europa, e o Brasil, e a América, pá. Não é um evangelho do padecimento. E você pode até, neste momento, ter dito, o sangue de Jesus tem poder, irmã, não há padecimento. E eu digo, o sangue de Jesus tem poder. A Bíblia ainda é verdade. Na sua plenitude. Eu sofro. Há momentos de sofrimento humano, de coisas da minha realidade natural, seja saúde, seja falta de alguma coisa. Há sofrimentos espirituais, perseguições, problemas. E Jesus não nos mentiu. Ele disse, no mundo tereis aflições. Para quem que ele falou isso? Agora, essa mensagem não se ouve em lugar nenhum. Então eu questiono, que evangelho é esse que é diferente do de Jesus? É um evangelho que agrada. Porque se não há padecimento, a maioria vai dizer isso mesmo. E é por isso que a maioria está neste evangelho. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E por que eu tenho certeza que é o Espírito? Porque é a palavra de Deus. Não sou eu que estou inventando. Jesus até disse, o Espírito vai falar a verdade porque ele não fala de si mesmo. Ele fala do que vem de mim, do Pai. E se é o Espírito que por nós está falando, é a verdade que já está escrita do Pai, a qual nós já conhecemos. Amém? E acabamos de ler aí. Então, se nós somos filhos, aleluia! Quem é filho tem herança. E está aí escrito no texto. Somos herdeiros de Deus. Somos co-herdeiros com Cristo. Que bonito. Aí ele faz um sinão, se é certo que com ele padecemos. Ou seja, se nós passarmos essa peregrinação como filhos, também com eles, depois da peregrinação, seremos glorificados. E ele foi a premissa dos que dormem. E nós temos essa segurança e o testemunho do Espírito que nós também haveremos ou de ser ressuscitados, se partirmos, ou transformados no dia do arrebatamento. Amém? Será que dá para dizer amém, glória a Deus, depois de uma palavra forte como essa? Tem que dar, irmãos. Tem que dar. E que Deus ajude a você de ter essa sabedoria espiritual, de trazer aqueles que vão estar ouvindo a palavra, esta mesma realidade espiritual para que haja
bênção da verdade de Deus sendo ensinada na casa de Deus. Amém? 1 Pedro 1:4 é o versículo seguinte, que diz: para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada no céu para vós. Olha, irmão, tanto o comentarista dos adultos como dos jovens falaram sobre a herança, falaram em relação ao padecimento e as marcas. Eu fiz uma explicação sobre isso, em parte eu já dei para você aqui. Eu não chamaria essas coisas de herança, eu chamo como parte da jornada, como eu falei neste tópico já no versículo anterior. Porque a herança mesmo, por dizer a herança mesmo, está explícita aí neste versículo. Nós somos chamados, nós fomos dados uma herança que é incorruptível e incontaminável, ou seja, ela não murcha, ela não perece, ela não diminui, ela não pode ser roubada, ela não é destruída, ela não é tirada, ou seja, nada, e nem contaminada com mal algum. Nem espiritual, nem nada, de jeito nenhum. Ela é perfeita. Agora, este versículo aí diz aonde que ela está. Aonde? Você viu aí? Olha lá. Guardada nos céus para vós. Então, a herança do crente tem muita teologia, irmão. Eu tô estudando essas coisas e tô ficando escandalizada, irmão. Como no arraial dos evangélicos se crê em coisas, irmãos, que, oh, meu Deus do céu, a Bíblia é tão clara, pelo amor de Deus. A herança está guardada nos céus para nós, irmão, pelo amor de Deus. E a teologia dizendo que é aqui, é aqui, é aqui, o reino é aqui, vamos ficar aqui, vai ser aqui, vai estar, é aqui, é aqui. Pronto, vou ficar com este texto aí, entre outros, que diz que esta herança é incorruptível, incontaminável, e esse mundo aqui é corruptível e é contaminável, pelo menos neste contexto, e é guardada, claramente diz, nos céus para nós. Então está aí a herança de Deus em Cristo. É a nossa esperança. Amém? As marcas de Cristo é o segundo subtópico, e elas vêm por causa dessa perseguição. E em parte é porque somos filhos. Nós já mencionamos aqui, porque espiritualmente nós pertencemos a Deus. O mal e todos aqueles que estão, como nós falamos antes, na potestade ou no poderio deste mal, podem ser usados contra os filhos, perseguirão aos filhos. Nós entendemos esta realidade e não podemos nos esconder dela. João capítulo 15, versículo 21. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Então é Jesus dizendo aí que haveria perseguição, sofrimento aos seus discípulos, mais uma vez, um evangelho diferente do de hoje, mas que isso aconteceria por causa do nome dele. Então quando nós carregamos o nome dele e a filiação espiritual mais forte ainda, e é vinculada ao nome, as duas coisas espiritualmente estão totalmente vinculadas. E eles, quem te perseguirá, quem te perseguir vai fazer isso porque não conhece aquele que me enviou. Agora isso aí é muito interessante quando eu lembrar a você que as pessoas com quem Jesus está falando eram pessoas que diziam: eu conheço o Pai, eu não conheço você. Quem é você? Você não é filho de um carpinteiro? Tu não és filho de José? Mas o Pai, Deus Pai, ele deu a lei a Moisés, a qual nós seguimos. Tá aí, Jesus está falando com os judeus. Nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Abraão, a quem ele deu a promessa. Somos nós. Para nós há uma aplicação relevante. Qual é? É que há uma possibilidade de alguém estar dentro do contexto de povo de Deus e não conhecer o Pai. Porque este conhecimento é o conhecimento experimental, é o conhecimento espiritual, é uma transformação, é uma vida de obediência que para nós é facilitada pela transformação espiritual e a presença do Espírito Santo, e eles não tinham isso. Nós vemos em várias palavras de Jesus. Então, fazemos um paralelo aí, fechando, não quero machucar a ninguém, mas a verdade é que alguém pode ainda estar hoje no contexto do povo de Deus e não conhecer a Deus. E estes, inclusive, então, a gente pode estar recebendo perseguição de dentro. E aqui, entre nós, acontece e acontece bastante. Então, se alguém de nós está verdadeiramente em Cristo, tem e leva com temor, com verdade o nome de Cristo, tem o Espírito Santo de Deus, vai haver perseguição. E estas são marcas na nossa vida. Você que já recebeu perseguição, como eu já recebi e recebo, nós sabemos que são marcas, são cicatrizes. Elas machucam, elas marcam a nossa vida. Paulo, daqui a pouco a gente vai ler o texto, tem essas e outras marcas. Mas vamos ler mais um de Jesus, Mateus capítulo 10, versículo 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ora, irmãos, olha aí, é tremendo. Jesus disse que nós seríamos odiados por causa do nome dele. Mas estamos aqui na igreja, como igreja, vamos ser bem verdadeiro aqui, entre nós. E diga de passagem a gente que não é líder, que só é igreja, né? A gente fica torcendo para bem, olha, porque agora, né? É um evangelho que não é aqueles acusador, né? A gente ouviu tanto o povo dizendo, é acusador. A gente diz que não, é para ficar mais fácil, pra gente não ser odiado por ninguém. As pessoas têm que vir, achar o amor aqui na igreja, achar comunhão, achar galera boa, achar música boa, achar ambiente bom, achar gente boa, tudo. E aí vai ficando. E aí vai vendo que as coisas de Deus são melhor.
Irmãos, isso, desculpa, não é Bíblia. Não é o Evangelho de Cristo. Porque a porta nós temos estudado. A chamada é o arrependimento. Quem fala de arrependimento tem que falar do quê, irmão? Dói, eu sei, eu também não gosto, não. Você pensa que eu gosto? Não! A minha natureza é igualzinha à sua. Só que quando eu sou confrontada pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus que habita em mim, ele diz, não é meu. O que adianta? Então, não vai causar transformação. E é isso que nós estamos vendo. Estamos vendo uma multidão entrando que não são transformadas. Irmã, quem é você para julgar? Eu não estou julgando ninguém, não. Cada um que leia a palavra e entenda o testificar do Espírito Santo, se é filho de Deus, tem certeza da salvação, se a vida é transformada. Eu só posso ensinar a palavra de Deus. O que eu farei enquanto o Senhor me der fôlego de vida. Isso sim é o que eu posso fazer e eu tenho comprometido a minha vida nesta realidade. Mas o resto não. Eu nem tenho prazer em nada, eu não quero ferir a ninguém, eu não quero ofender. Mas como eu já testemunhei uma certa vez, eu ofendi a Deus, porque por um tempo da minha vida, eu me calei desta mensagem, eu quis tornar-me uma pregadora, uma ensinadora que não ofende, que não faz nada politicamente correta. E eu fui, até o dia que o Espírito Santo me fez sentir o lugar e a decisão que eu estava e que eu estava em pecado contra Deus. Naquele culto, eu fui ao altar. Eu fui ao altar chorando e eu fui sozinha. Porque o Espírito Santo foi quem me convenceu. E eu estava em lágrimas e eu pedi perdão ao Senhor. E desde então, pela graça de Deus, Deus tem continuado a me dar ousadia e graça para ensinar e pregar a verdade que é dele. Então, ele que se responsabiliza. Ele é o Deus de amor, mas ele é o Deus daquilo que nós estamos dizendo também. Então, se Jesus, fechando aí, diz que nós seríamos odiados pelo mundo, a nossa milícia de sermos amados pelo mundo está errada. Não é que a gente tem que gostar de ser odiado. Jesus não disse isso. Olha, irmão, gostem necessariamente. Num certo sentido até que disse. Vamos ser bem sinceros aqui. Aleluia! Porque nós sabemos que são reinos separados, irmão. Quando se abraça, quando tem muito ecumenismo, muita coisa junta, irmão, abre o olho. Deus não tem problema com a multidão, pelo contrário. O desejo de Deus, inclusive, é que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Aleluia. Então, o problema de Deus não é questão da multidão, não é que tem igreja pequena, seleta, gente especial, não, pelo contrário. É aberto para todo mundo, mas a pergunta é quem quer? E quem quer tem que deixar o seu pecado do lado de fora. Tem que deixar a sua vida, vir para Jesus, se arrepender, tomar a sua cruz e segui-lo. Este é o caminho, que é um caminho apertado, porque a cruz é parte dele, a doutrina é parte dele. Aleluia, mas a esperança também e a herança é parte dele e ela está já sendo preparada nos céus para nós. Amém? Então nós, disse Jesus, seremos odiados. Então estas marcas, este ódio, irmão, marca, é cicatriz, dói. Eu sei que você sabe disso, eu sei bem disso também. Agora vamos ouvir de Paulo, Gálatas 6,17, que diz o seguinte: desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Então, no caso dele, para além das marcas na alma, das quais ele falou muitas vezes nas suas cartas também, até numa que ele fala, irmãos, eu sinto que quanto mais eu tenho amado vocês, menos eu me sinto amado. Que dores, hein, irmão? Dentro da igreja que ele abriu, que ele evangelizou todo mundo, discipulou todo mundo, mas ele também carregava no seu corpo. Então as chicotadas, o apedrejamento e tudo que Paulo sofreu no corpo, para além das marcas emocionais, era algo que ele tinha como testemunho do seu serviço a Cristo. Quem de nós, né, irmãos? Que diferença o evangelho que nós estamos vivendo. Nós não queremos ser marcados nem na diferença do nosso vestir mais, da nossa aparência. Não, isso tá para outro tempo. Isso é de gente quadrada, de gente tudo de errado. Eles não entendem. Isso é legalismo. Pode até ser, mas é uma marca. Vamos aqui. Vamos ser bem honestos, porque eu amo a honestidade e eu vivo nesta realidade entre essas duas coisas. Eu atendo uma igreja americana cuja realidade estética é completamente diferente daquilo que eu fui criada e vivi a maior parte da minha vida. E ali eu vejo Deus operar, eu vejo salvar, inclusive os dons do Espírito Santo serem revelados. Então, eu não sou pouco capaz de entender. E pela graça de Deus, temos este conhecimento da palavra e a visão espiritual dessas coisas. Como eu disse, eu estou dando testemunho de uma igreja que em sua aparência, em algumas coisas, nas pessoas e na própria aparência da igreja, é diferente do meu ideal, porque eu fui criada dessa maneira. Então eu estou botando as cartas na mesa bem sinceramente. Mas ao mesmo tempo eu estou dizendo para mim e para você, e para quem quiser ouvir, que estas
coisas que nós deixamos ou fazemos, principalmente aquelas que o Espírito Santo nos constrange e que estão bíblicas, são marcas em nossa vida e que nos marcam, que nos fazem parecer mais de Deus, pertencer a este reino, e mais odiados nós somos por causa disso. O tempo da volta de Cristo, o arrebatamento, é a última realidade deste tópico aqui, que nos explica sobre a herança do Pai. Nós alcançaremos essa herança, não é? Quando nós fomos arrebatados. Diz o texto de João 14:3, um texto conhecido nosso, que diz Jesus: "E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também." Aonde é que Jesus está, irmão? Aonde é que Jesus está neste momento? Me diga, por favor. No céu, isso. Ele disse o seguinte, nestes textos são vários capítulos da despedida, terminando com o 17, que é a oração pelos discípulos, e aí depois segue o seu padecimento até a cruz e a ressurreição. Ele disse: se eu for, eu tenho que ir, e se eu for, eu vou preparar um lugar, e vou voltar outra vez, e vou levar vocês para mim mesmo, para vocês estarem comigo aonde eu estiver. Então, o lugar do crente, da sua herança eterna, não só nós vimos lá em 1 Pedro, mas Jesus falou, o lugar eterno. Tem coisa que vai acontecer aqui na terra? Ainda tem. Chama-se milênio. Chama-se grande tribulação. Há participação de Jesus? Há alguma participação nossa? Sim. Então, talvez, alguns estão somente confundidos aí. Mas a herança eterna, que é a esperança do crente, que é a herança de Deus em Cristo para nós, ela é nos céus. E Jesus disse, vocês vão estar aonde eu estiver. E onde ele estava falando disso, porque ele estava indo para este lugar. Veja o contexto. Jesus estava voltando para onde ele veio. E ele disse, eu vou levar vocês para lá. 1 Tessalonicenses 4:17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Veja, um completo combinar com aquilo que Jesus falou. Está falando que os mortos ressuscitarão, e nós que estamos vivos, se formos esta geração, seremos arrebatados. Vamos encontrar com o Senhor nas nuvens. E a partir dali, nos ares, seremos levados para estar com Ele para sempre. Então, este arrebatamento é no tempo de Deus. Uma das coisas que o pastor mencionou aqui, assim como a primeira vinda foi na plenitude dos tempos, lembra? Gálatas 4:4. Na plenitude dos tempos veio Jesus. Então, no tempo certo, que somente na sabedoria de Deus ele sabia, ele enviou Jesus. E há um tempo certo, que até tem um texto que Jesus fala, naquele momento, ele estando aqui na terra, ele disse, nem eu sei, nem os anjos do céu, só o Pai. Então, este tempo está no gerenciamento de Deus Pai, mas esta herança, este tempo vai começar, vai se abrir através do arrebatamento da igreja. E Apocalipse 21, 3-5, se estamos falando de herança eterna, não poderíamos deixar de ler o texto daquilo que nos dá um retrato, ainda que pequeno, da glória que haveremos de viver. Diz o texto, e ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Aonde vinha, era a voz que estava? Do céu, aleluia. Este do céu dizia, eis aqui, e João estava lá. Quem se lembra que João foi arrebatado para lá? Lembra? Ok. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Lembra Jesus falou? Vocês vão morar comigo, vocês vão estar comigo. E eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Então, crente, você quer conforto? Não tem conforto num evangelho fácil. Não tenha conforto na carne. Tenha conforto de que há um lugar onde não vai haver mais lágrima alguma. Não vai ser um rapaz que vai ferir o seu coração e você está chorando. Não vai ser uma moça. Não vai ser um pastor que feriu o seu coração. Não vai ser um outro irmão. Não vai ser alguém do mundo. Não vai ser a morte. Não vai ser a fome. Não vai ser os problemas. Nada mais. Que coisa gloriosa, Deus limpará dos seus olhos. Quer uma coisa maior do que essa, irmão? Vale a pena se arrepender? Vale a pena se separar? Vale a pena se santificar? Vale a pena orar? Vale a pena servir? Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. E neste lugar, dizia a voz, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, é João, né? Escreve, porque estas palavras são verdadeiras
e fiéis. Então está aí, irmão. A João foi dado o privilégio de ver. João não sonhou. João foi aquele que foi permitido ir, ver e falar através do seu escrito. Só 2 pessoas foram lá. É impressionante ouvir do número de pessoas que hoje dizem estar indo ao céu de Deus. Em toda a Bíblia Sagrada, ele permitiu 2 pessoas e que estavam aqui, né? Ir visitar, ver e voltar. Ou não saíram daqui em verdade, foram em espírito. Paulo, a quem ele disse, não fale, não escreva nada. Selou. Só Paulo viu e acabou. E João, que foi o contrário. Escreve tudo que você vê aí. Amém? Só que no fim do que João escreveu, há um selo de Deus. Ele diz sela. Inclusive a gente leu aí. Sela essas coisas. No capítulo 22, mais ainda. Está selado. Ninguém acrescente. Ninguém tire. Porque isso aqui está selado. Mais uma vez, quem tem ouvido para ouvir, que ouça o que o Espírito ensina à sua igreja. Eu posso ensinar as palavras, mas o Espírito Santo é aquele que testifica a verdade espiritual da palavra de Deus. Que Deus possa usar. A você, professor. Nós que somos só humanos. Somos frágeis, temos os nossos sinões, aleluia. Mas somos amados de Deus, fomos feitos filhos de Deus. E fomos trazidos para um propósito de Deus, que nós possamos abraçar este propósito, renunciando a nós, a nossa carne como prioridade, em nome de Jesus. Entendendo que os dias aqui estão contados, irmãos. Quanto mais eu olho para o que está ao meu redor, mais eu entendo que os dias estão contados. Mas eu pergunto, Senhor, a vontade que eu tenho é de subir, no melhor sentido, aos montes e gritar a verdade da palavra, para que mais e mais pessoas possam ouvir. Mas o lugar que Deus me colocou neste momento é aqui com você. E eu falando com você, você vai levar esta palavra com aquilo que o Senhor acrescentar a você. Já alguma coisa já acrescentou, alguma ainda vai acrescentar. E alguma até no momento da aula, ele vai te acrescentar, porque este é aquele que é guiado pelo Espírito. Amém? Aleluia! E assim ele vai fazendo a obra com a sua igreja. Que Deus ricamente abençoe você, em nome de Jesus. Amém.